70% do nosso sistema imunológico fica no revestimento do intestino? Fica no revestimento do intestino, sim. Uau! Então, se o intestino não vai bem, a gente também não vai. Porque o que acontece é uma reação em cadeia. Esses micróbios e as células de defesa ficam ali lado a lado. E a única coisa separando os dois é uma camada única de células, que a gente chama de barreira intestinal. E se isso começa a se deteriorar, o que acontece quando os micróbios do intestino estão enfraquecidos e não conseguem fazer o trabalho deles? Eles são os guardiões. O microbioma é quem cuida da barreira intestinal. Eles constroem essa barreira pra gente e também reparam quando precisa. Essa barreira intestinal, essa camada única de células, protege o sistema imunológico. Então, quando ela está bem reforçada, as células de defesa ficam tranquilas, porque não tem ninguém para combater. Mas se ela fica fraca? Mas se ela fica fraca, o que eu chamo de aumento da permeabilidade intestinal, você também vai ouvir como intestino permeável. E eu não tenho problema nenhum com esse termo, porque ele descreve bem o que está acontecendo. Quando isso acontece, a barreira fica frágil e coisas que não deveriam passar conseguem atravessar. Aí o sistema imunológico pensa, opa, a corrente sanguínea está logo aqui atrás de mim. E tem literalmente um inimigo aqui, antigo pra caramba, que eu venho enfrentando desde antes de existir ser humano, né? As células de defesa reconhecem um inimigo que elas vêm combatendo há literalmente 1 bilhão de anos. É a minha estimativa. E elas mandam, beleza, você quer entrar aqui? Então a gente vai brigar com você. Sério? Sim, aí elas ativam. O sistema imunológico é ativado porque algo atravessou a barreira intestinal. Algo que não deveria estar ali. Existe um termo para isso. Inclusive, para quem é mais nerd como eu, isso se chama lipopolissacarídeo. Lipopolissacarídeo é como se fosse a armadura, que envolve bactérias como E. coli, Salmonella ou Shigella, essas bactérias mais agressivas. Essa armadura, elas desenvolveram para se proteger, e essa armadura virou o jeito que o sistema imunológico identifica o inimigo. Tipo, você está com essa armadura, beleza, tenho que te eliminar. Interessante. Você não pode estar aqui. Uau! Só que esse processo do tenho que te eliminar é a ativação, mas não daquele jeito forte, intenso, com febre, né? Isso não é agudo. Aqui é uma batalha interna, 24 horas por dia, com o sistema imunológico ativado o tempo todo, e isso é inflamação crônica de baixo grau. E o problema é que, para ser bem sincero, eu não adoro essa analogia de guerra, mas sinto que preciso usar, porque é o jeito que mais faz sentido, né? Mas quando a gente pensa em guerra no mundo de hoje, não existe guerra sem destruição total, né? Você destrói tudo Certo. ao redor. Então, quando você ativa o sistema imunológico para lutar contra um inimigo que, se você tivesse consertado a barreira intestinal, ele nem teria entrado para começo de conversa. Né? Se você resolvesse isso na origem, a gente não precisaria ter essas... Basicamente, o sistema imunológico acaba causando dano no próprio corpo, né? E aí essa inflamação, quando eu estava escrevendo o livro, tem uma tabela específica em que eu falo para o leitor. Vai nessa página. Você precisa ver isso. Porque eu fiz uma pergunta simples. Quantas condições de saúde estão associadas à inflamação? A ponto de eu poder falar isso aqui no seu programa e também conseguir mostrar o estudo para um colega médico. E eu encontrei mais de 130. Uau! E aí, eu fui para a segunda pergunta, Luiz. Tá, se eu acredito que intestino e sistema imunológico sobem e descem juntos, então, deveriam existir também 130 estudos mostrando que o intestino não está bem no contexto dessas doenças. E a resposta é sim, categoricamente. Categoricamente. Então, se a pessoa está com inflamação no intestino e com o sistema imunológico enfraquecido, quais são os principais sintomas que ela vai ter, sentir ou perceber no corpo com esse sistema imune mais fraco e com o intestino permeável? Isso volta ao que, de novo, o que eu estou descrevendo são sintomas comuns. E às vezes a gente pega esses sintomas comuns e transforma em um diagnóstico, o que é totalmente apropriado. É assim que eu pratico medicina, né? Sim. Mas o que eu estou dizendo é que a origem disso tudo é inflamação. Sim. Então volta ao que a gente falou agora há pouco. Pode ser dor de cabeça, pode ser aquela névoa mental, dificuldade de focar,
pouca resistência mental. Você não rende, não consegue fazer muita coisa, né? Você se distrai fácil, tipo um TDAH. E isso também mexe com seu humor. Para falar com todas as letras, depressão maior é inflamação no cérebro. Uau! Sem rodeio, né? E aliás, Alzheimer também é, Parkinson também é. São formas de como a inflamação pode afetar o cérebro. Mas, como a gente falou, você pode ter nariz congestionado, dor de garganta, tosse, crises na pele, dores nas articulações, problemas musculares, dificuldade de recuperação. E, claro, sintomas no intestino. Porque no intestino também aparecem sinais, né? Estufamento e gases são o sintoma número 1. Pode ter desconforto abdominal. Pode mudar o funcionamento do intestino, diarreia, constipação ou os dois. Que é como a síndrome do intestino irritável costuma se manifestar. Uau! Agora eu fiquei curioso sobre alguém ter eczema ou crises na pele. Sim, Se a pessoa tem um intestino super saudável e um sistema imunológico bem equilibrado, ela ainda pode ter crises? Tipo eczema ou outras irritações e manchas na pele? Ou isso sempre está ligado a um sistema imune enfraquecido e ao intestino permeável? eu não quero exagerar e parecer que a causa principal, a única causa de todos esses problemas de saúde Claro. é só o intestino estar comprometido, né? Certo. O que eu estou dizendo, bem claramente, é que nessas mais de 130 condições, isso entra como um fator que contribui. Certo. E o ponto é, a gente tem uma oportunidade aqui. O que aparece é um intestino adoecido. E o que eu proponho é que dá para colocar isso no caminho certo. E quando o intestino melhora, o sistema imunológico entra no eixo junto. E aí outros sintomas começam a diminuir, com sorte. Esses problemas de pele, seja eczema, acne ou psoríase, são inflamatórios. Existe inflamação na superfície da pele, ok? E a pele também tem um microbioma, então não é só o microbioma do intestino que participa, mas existe esse ponto de que naquela região específica, né? Não necessariamente no corpo inteiro, naquela área, alguma coisa está fora do lugar. E isso gera inflamação, que acaba aparecendo como aquele problema de pele específico. Dá a impressão de que, se você reduz a inflamação, resolve muita coisa. A gente não consegue eliminar a inflamação por completo, mas dá pra... É como estar com o som ligado, e tão alto que você fica com uma dor de cabeça absurda. E nesse momento, você não está curtindo nada. Aí você vai lá e gira o botão, abaixando até um nível em que, com a mesma música, você consegue começar a curtir isso. Então, quais seriam os 5 alimentos que as pessoas deveriam comer todos os dias para otimizar o microbioma intestinal e o sistema imunológico? Beleza. Eu vou te dar os 5 alimentos. E depois, quero explicar quais são os botões que eu estou enxergando por trás disso. O que, nos bastidores, me faz escolher esses 5, tá? Então, deixa eu ver. Beleza. Eu preciso começar pelo meu clássico. E pode ser polêmico, inclusive. Então já peço desculpas. Eu vou direto pro feijão. Feijão? Qualquer tipo de feijão. Basicamente, qualquer tipo. Vale qualquer um. Sério? Sim. Porque, pra mim, os feijões... Feijão é comida de microbioma. É comida de microbioma. E o motivo de muita gente achar que não tolera feijão não é porque tem algo bizarro acontecendo dentro do corpo. O que acontece é que o microbioma daquela pessoa não dá conta do feijão. Sério? Por que não dá conta? Não aguenta a verdade. Mas por que não dá conta? Sim, porque... Se é bom pra você, por que o intestino não consegue lidar? Beleza. Isso leva a um conceito básico de saúde intestinal. E ele tem uma nuancezinha. Não é nada absurdo, mas tem um detalhe importante. É como exercício, né? Pensa no intestino como se fosse um músculo, né? Esse músculo dá para treinar, dá para fortalecer. Mas ele também tem um limite bem específico de carga. Você não pega um músculo, vai para academia e simplesmente, tipo, claro, eu adoraria fazer supino com 200 e tantos quilos e ser o mais forte da academia, mas desculpa, Não vai aguentar. eu não aguento isso. Você não treinou pra chegar lá. Estou trabalhando nisso. Na Sim. real, eu estou bem satisfeito com onde eu estou aos 45 anos. Estou levantando Que o legal. maior peso da minha vida. Mas, para chegar naquele nível vai levar tempo, certo? E com o intestino é a mesma coisa. Se ele está comprometido, porque ele não está indo muito bem, né? Se o intestino está comprometido, é como ir para a academia lesionado, certo? Tipo, você machucou o ombro. Beleza. Você não vai chegar lá e pegar o maior peso. Você vai treinar e, sinceramente, pode ser com um haltere bem leve.
ou só com o peso do próprio corpo. Sim, E você só está tentando, basicamente, recuperar a função daquele ombro. sim. E quando você recupera a função, você volta para os trilhos. E aí você volta a evoluir e construir, né? Então é isso. É isso que acontece com o intestino. Você usa alimentos pró-microbioma, certo? Deixa eu destrinchar rapidinho. Feijão tem fibra, tem polifenóis e tem amidos resistentes. Essas três coisas, nenhuma delas é digerida pelo corpo humano. Essas três coisas, elas são a evidência mais clara dessa relação simbiótica que a gente mantém com o microbioma ao longo da vida. A gente terceirizou isso basicamente dizendo, olha, nós, como humanos, não conseguimos evoluir rápido o bastante para acompanhar a oferta de alimentos no mundo inteiro. Interessante. Você muda de um lugar para outro e a sua evolução não consegue acompanhar isso. Então a gente pensou, bom, se a gente pegar do ambiente micróbios que sabem quebrar os alimentos que existem aqui localmente, aí sim a gente consegue processar e digerir esses alimentos. Ok. Então o que acontece é que o microbioma quebra a fibra, os amidos resistentes e os polifenóis para a gente. Interessante. Então o nosso corpo, o nosso estômago, não consegue quebrar os nutrientes do feijão. É isso? Mas o feijão não é só essas três coisas. O que eu estou dizendo é que eu chamo feijão de comida de microbioma, porque ele vem super concentrado dessas coisas. Pega o teor de fibra do feijão e olha, né? Você vai pensar, caramba, tem fibra para valer aqui. E o ponto é, você depende 100% do seu microbioma para digerir essa fibra. Interessante. Se o microbioma não está pronto para isso, é como ir para a academia e pegar um peso muito acima do que o seu corpo aguenta Sim, e acabar se machucando. É melhor começar com um pouquinho de feijão, não com um pratão de carne. Vai progredindo aos poucos. Sim. Hoje, eu estou num ponto em que eu posso mandar feijão sem medo, à vontade, sem problema nenhum. Sem gases. Sem ficar soltando pum sem parar. Certo. Sim, mas olha, não, e não é algo ruim. Porque basicamente... Sim, sim. Enfim, vamos lá. Soltar gases tem alguns benefícios. Sério? Sim, com toda certeza. Além de aliviar o gás e se sentir melhor, qual é o benefício de soltar gases? O gás que é produzido quando você, nesse tipo de pum, o pum do feijão, tá? Sim. Esse gás que aparece é produto da fermentação feita por esses micróbios. Então você precisa entender que esse gás aparece porque, ao mesmo tempo, eles estão fermentando a fibra para produzir ácidos graxos de cadeia curta. E a gente está aqui falando de inflamação, né? Esses ácidos graxos, acetato, propionato e butirato, são, sem dúvida, com toda clareza, os compostos mais anti-inflamatórios que eu já vi na vida, Uau. Lewis. Isso está no feijão. Você obtém isso a partir da fibra. Ok. Obtém da fibra. Da fibra do feijão. Isso. Da fibra Sim, do feijão. Então o feijão é muito carregado Uau. disso. Se você só pudesse escolher um tipo de feijão, qual você escolheria? Grão de bico. Por quê? Eu digo grão de bico por um motivo. O melhor feijão para você é aquele que você de fato vai comer. Certo. Né? Eu adoro grão de bico. Ok. Você tem um feijão preferido? Carioca. Não sei se esse é bom ou não. Beleza. Você mora em Los Angeles, faz parte do que tem por aí. Exatamente, sim, sim. Então tá ótimo. Mas se for grão de bico, feijão carioca ou feijão preto, tudo bem? Tanto faz? Com certeza, manda os três. Legal, ótimo. O que minha esposa faz, só pra compartilhar, é... Porque você vai... Vou ter que te ensinar umas manhas agora que... Exatamente. Sua família está crescendo. A gente usa uma panela de pressão elétrica, tipo Instant Pot, e faz uma leva de grão de bico, e separadamente uma leva de feijão preto, já deixando uma panela grande pronta para começar a semana. Tipo uma sopa de feijão? Não, é mais assim. Coloca alho e cebola, né? Fica gostoso, de verdade. O sabor fica ótimo. Sim. Aí você põe sal, tempera e depois leva para a geladeira. E aqui vem a parte legal. Quando você pega esses alimentos ricos em amido, como o feijão, coloca na geladeira e deixa esfriar. Você cria o que chamam de amido retrogradado. Ok. Ou seja, basicamente você melhorou a qualidade daquele alimento. Então você transformou aquilo em ainda mais comida para o microbioma. E isso é muito saudável. Porque quando você rumina, você se enche de cortisol. Você literalmente se coloca em estado de estresse. Quando você está em casa e começa a pensar no quanto seu chefe foi irritante, no que ele fez, no que ele falou, você sente no corpo. Você faz uma cara de af. Aquele estresse aparece onde costuma aparecer em você. No ombro, no estômago, onde for a sua manifestação típica.